Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é um dia atípico, né? Nós transferimos a nossa aula de literatura para hoje. Então, depois dessa videoaula, depois que vocês terminarem as atividades, a gente vai ter um encontro ao vivo, tá? Vou fazer uma chamada pelo Message, vou deixar o link e vocês vão entrando e a gente vai ter esse momento de leitura partilhada. Olha só. Hoje a gente vai trabalhar ciências. Nesse primeiro horário é para disciplina de ciências. Eu peço que vocês prestem muita atenção, porque são muitas coisas para vocês internalizarem, para vocês aprenderem, certo? Então, prestem atenção que tem bastante detalhes, tá? Hoje a gente vai trabalhar os astros e a contagem no tempo e no espaço, tá bom? Primeira coisa, abri o módulo 3 na página 2 da disciplina de ciências, que tem esse nomezinho aqui, orientação no tempo e no espaço. Vamos observar essa imagem. Essa obra é uma obra de arte de Vincent van Gogh, tá? O nome dela é Noite Estrelada sobre o Ródano. Vamos observar algumas coisas sobre essa obra de arte, tá? Primeiramente, gente, para quem não conhece Vincent van Gogh, ele é um pintor inglês, tá certo? Ele faz parte da fase pós-impressionista. Óbvio que vocês não vão entender o que é uma coisa pós-impressionista, porque faz parte da arte, tá? Mas quem sabe futuramente. E ele viveu aí entre 1855 e 1890, tá? Essa obra, que é intitulada Noite Estrelada sobre o Ródano, é uma obra de 1888, tá? E Ródano é um rio da Europa, é um dos principais rios, da Suíça, tá? É um dos principais rios suíços. E ele acaba o seu curso, né? O curso do rio, ele acaba na França. Então, que é onde deságua a água no mar Mediterrâneo. Então, é um dos principais rios da Suíça, né? Ele tem a nascente na Suíça e ele acaba o seu curso na França. Então, vejam aí o tamanho desse rio. Então, essa noite estrelada sobre o Ródano é de Vincent van Gogh, ok? A questão, vocês vão responder essas perguntas, tá? Aí a questão diz assim, que período do dia foi representado na obra de arte? Então, é só observar o que tem ao redor, até o próprio título, ele já influencia a resposta de vocês. Como você chegou a essa conclusão? Então, através de quê nessa imagem? O que essa imagem está representando? Além de indicar o período do dia, que outras informações as estrelas podem revelar? Então, é justamente isso que a gente vai trabalhar. Então, vocês podem ter até dificuldade em responder essa 3, tá? Então, gente, a observação das estrelas, ela pode nos ajudar a nos orientar na Terra em relação ao espaço e ao tempo, que era como as pessoas faziam antigamente, tá? Na página 3, a gente já vai iniciar falando sobre os astros e a contagem do tempo. Então, o que é que acontecia? Ao observar o céu, né, os seres humanos, eles perceberam que os astros, né, tudo que há no corpo celeste, né, tudo que é iluminado, se movimentava de maneira cíclica, ou seja, os astros apresentavam movimentos que se repetem ao longo do tempo. Então, dia, noite, noite, dia. Então, é uma coisa cíclica que vai se repetindo, certo? E um dos primeiros ciclos a ser observado foi o movimento aparente do Sol. Eu até coloquei aqui, movimento aparente. A gente vai saber daqui a pouco o que é. Esse movimento aparente, ele é responsável por nos fazer perceber os dias e as noites, tá? Então, quando o Sol se põe, né? Quando o Sol vai embora. A mudança na aparência da Lua com o passar dos dias também ocorre de maneira cíclica, não é? Sendo chamada de fases da Lua. Então, a gente tem várias fases da Lua, tá? A gente tem 4 e elas podem se modificar. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês como é que isso acontece, tá? Então, essas fases da Lua, a aparência da Lua, que ocorre também de maneira cíclica, né? Todo mês a gente tem as fases da Lua, Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, qual a outra Lua? Eu até coloquei aqui, Lua crescente. Então, daqui a pouco a gente vai ver. Observem aí essas imagens da página 3, tá? Vão acompanhando. Acompanhem a leitura também.
Em suas observações, os seres humanos perceberam que os ciclos dos astros estão associados aos períodos de calor ou frio, chuva ou seca. Aí entra a questão do quê? Das estações do ano, certo? Esse conhecimento pode ser utilizado para planejar o plantio e a colheita de alimentos. Olha que interessante. Então, isso serviu também para orientar os agricultores, né? Então, no período de chuva, que é o inverno, antes de iniciar o inverno já se fazia o plantio, porque sabia que aquele período era um bom período para que aquela colheita ela crescesse, certo? Para que o plantio crescesse e depois, posteriormente, se fizesse a colheita. Tendo sido muito importante para esse desenvolvimento da agricultura. Então, olha só, tem duas imagens na página 3, né? Com o período em que percebemos a luz do sol, que é chamado de período diurno, e a aparência da lua muda durante o mês. Na foto vemos a lua cheia. Então, temos essas duas imagens aqui, ó. Período diurno e a lua cheia. A percepção desses ciclos possibilitou ao ser humano estabelecer as primeiras formas de medir o tempo. Então, a partir desses ciclos dos astros, eles começaram a contar o tempo. E a gente vai ver de que forma isso aconteceu. Tem uma pergunta embaixo, na página 3, que diz assim: na natureza, podemos observar diferentes ciclos, que são fenômenos que se repetem de tempos em tempos. Que ciclos naturais você conhece? Lembrem-se de responder essa questão, responda no caderno. E nós trabalhamos, inclusive, um ciclo. Vamos ver se vocês se lembram que ciclo foi esse. Aí vocês podem citar outros tipos de ciclos que nós temos na natureza, certo? A vida, por exemplo, a vida é um ciclo, né? Nós nascemos, nós vivemos e depois nós morremos. Então, na verdade, reproduzimos e morremos. Então, a nossa vida já é um ciclo, não é? Então, quais são os ciclos que nós temos na natureza, além desse que eu citei? Vamos para a página 4. A 4 vai apresentar os dias e as horas, certo? Como é que eles faziam essa contagem? Ao observarmos o movimento aparente do Sol no céu, podemos perceber a passagem dos dias, né? O Sol se põe, o Sol vai, enfim. Então, esse movimento ele é chamado de aparente porque, na realidade, é a Terra que se move. Lembram? É a Terra que se move e o Sol ilumina a Terra, né? Aí, quando de um lado do planeta é dia, do outro lado é noite. Daqui a pouco a gente discute mais sobre isso. Então, um dia é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Prestem atenção. Aqui a gente tem uma imagem. Quero que vocês acompanhem essa imagem para eu poder explicar a vocês. Então, a gente tem o movimento da Terra, certo? Em torno do seu próprio eixo. O eixo de inclinação da Terra tem dois eixos, a parte de cima e a de baixo, que vocês observam nessa imagem. Aí, quando de um lado do planeta é dia, do outro lado é noite. Então, o movimento da Terra ao redor de si mesma resulta na passagem dos dias e das noites, tá certo? Durante esse movimento da Terra, como eu já disse, parte do planeta é iluminado pelo Sol, enquanto a outra parte não recebe luz. Na parte iluminada é dia e na parte não iluminada é noite, ok? Assim, enquanto a Terra gira em torno do Sol, ela faz esse movimento, podemos observar o Sol aparecer, atingir o seu ponto mais alto no céu e depois acabar desaparecendo, não é assim? Então, quando o Sol se põe, temos o período da noite, que dura até o Sol aparecer novamente, recomeçando o ciclo. Olha só que coisa interessante. Então, a gente observa, né? O Sol aparecer, ela atinge o seu ponto mais alto, depois ele desaparece para que a noite venha e começa tudo de novo, como um ciclo. Observem essa imagem, que é a representação do movimento aparente do Sol no céu. Essa daqui, observem. Então, eu tenho aqui, ó, o Sol, ele aparece, não é? Atinge o seu ponto mais alto e depois ele desaparece para que a noite chegue. Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia conduzir vocês para a gente poder sair para fora, observar como o Sol está.
a gente associar, né, esses períodos de dia e noite. Porém, como não estamos na escola, a gente vai ficar só na parte teórica mesmo da coisa. Mas vocês podem observar em casa, se vocês quiserem. Então, além da gente perceber, vamos para a página 5, a sucessão dos dias e das noites, né? Ao acompanharmos o movimento aparente do Sol, ou seja, quando ele se põe no céu, podemos estabelecer o horário aproximado do dia, que é como as pessoas faziam antigamente para saber qual era a hora. Então, o Sol, ele dava essa informação, vamos dizer assim, a partir de um relógio do Sol, certo? Então, um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para medir o tempo foi o relógio do Sol. Esse relógio, ele funciona de acordo com a projeção da sombra do gnomon, que é esse instrumento aqui, que era usado antigamente, certo? Olha a projeção da sombra aqui, vamos observar bem direitinho. Esse relógio funciona de acordo com a projeção da sombra do gnomon, que é uma estrutura que possibilita a projeção da sombra no relógio do Sol. Então, esse é o relógio do Sol e esse é o gnomon que projeta, tá? Então, à medida que a posição do Sol vai modificar, ela se modifica, a sombra ela se desloca pela superfície do mostrador, que é esse aqui, ó. Observem, mostrador. Passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas. Então, a gente tem o gnomon, que é esse aqui. Esse é o relógio do Sol, tá? Aí a gente tem esse gnomon, que é essa estrutura, tá? Que possibilita a sombra. A sombra mostrando o horário, certo? Através dessas linhas, que é o nosso mostrador. Então, essa era a maneira de eles saberem qual era a hora, a partir do relógio do Sol. Entretanto, por funcionar com base na projeção da sombra do gnomon, no mostrador, o relógio de Sol não mostra as horas em dias nublados ou chuvosos. Então, como é um relógio do Sol, como o próprio nome diz, em dias nublados e chuvosos não tinha como ele saber que horas eram, né? Portanto, sua utilização é limitada a dias ensolarados. Então, só podia se utilizar esse relógio do Sol em dias ensolarados. Vamos para a página 6. A 6, ela vai mostrar justamente as fases da Lua que eu citei anteriormente. Então, vamos acompanhar. Ao observar a Lua no céu por algumas noites seguidas, é possível perceber que ela muda de aparência. Vocês já perceberam isso? Já observaram que todo dia a Lua ela é meio diferente? Se uma noite a Lua está redonda e brilhante, que é quando a Lua, gente, interessante, eu tenho uma observação aqui. A Lua, ela não apresenta uma luz própria, ela é iluminada pela luz do Sol, não é interessante isso? Nas noites seguintes, a parte iluminada começa a minguar, ou seja, ela diminui de tamanho. Por isso, a Lua minguante, tá? Até que a Lua fique quase invisível no céu. Com o passar dos dias, a parte iluminada volta a crescer e fica visível até que a Lua fique redonda e brilhante novamente, que é a nossa Lua cheia. A mudança na aparência da Lua ocorre em razão do movimento que esse astro realiza ao redor da Terra. Essa mudança na aparência da Lua é gradual, sendo chamada de fases da Lua. Em alguns calendários, vocês podem observar as mudanças dessas fases, certo? Se vocês quiserem observar no de vocês em casa e mandar uma foto para mim, para a gente avaliar. Então, aqui a gente tem, ó, observem essas imagens. A primeira imagem é a Lua cheia, vista da Terra, que ela tá ali completamente iluminada, certo? Por isso ela é chamada de Lua cheia. Lua minguante, que é a Lua que está parcialmente iluminada, né? E minguando, vai diminuindo. A Lua nova, que não está iluminada, ela parece sombreada, né? A gente tem a Lua totalmente sombreada. E a Lua crescente, certo? Que ela é vista parcialmente iluminada e ela vai crescendo, tá bom? O ciclo da Lua, ou seja, o período que ela leva para passar por todas as fases, dura 29 dias, certo? Então, essa é a fase da Lua. Ao perceberem isso, o que foi que os povos antigos fizeram? Utilizaram o ciclo da Lua para determinar a duração de um mês, né? Que é basicamente isso.
Ou seja, aproximadamente 29 dias. Aí eles criaram o mês que nós temos hoje. Então, cada uma das 4 fases da Lua dura cerca de 7 dias. Se vocês quiserem observar isso, a partir, por exemplo, de amanhã, que é dia 1º de agosto, seria interessante para vocês internalizarem o conteúdo de forma mais prática. Então, esse período do tempo foi utilizado para determinar uma semana, certo? Então, em uma semana a gente tem uma fase, na outra semana a gente tem outra fase da Lua e assim sucessivamente, né? Porque o mês não tem 4 semanas. Lembrando, pessoal, que é muito importante dizer que se vocês observarem o calendário, a gente tem até uma representação do mês de agosto de 2018. Então, observem essa representação, tá? A aparência da Lua, ela tá mudando de forma gradual, não é? Apesar de somente a gente ter 4 fases nomeadas, cada uma dessas fases, lua cheia, lua minguante, lua crescente e lua nova, elas apresentam variações. Poxa, professora, como assim variações? A crescente, por exemplo, ela começa quando a lua tem uma pequena porção iluminada e termina quando ocorre a lua cheia. Então, elas vão variar, certo? Então, todas essas 4 nomeações de fases da Lua, elas sofrem variações. Eu não vou dar, por isso eles cientificamente só deram nome a essas 4, porque eles não vão dar nome a todas as variações. Então, cada uma pode sofrer uma variação. Vamos para a página 7. A gente falou das semanas e dos meses, não é? E agora, os anos. O movimento da Terra em torno do Sol, né? A Terra, ela gira em torno do Sol, como a gente já falou. É chamado de translação. A translação, pessoal, vocês vão estudar quando vocês estiverem no 6º, 7º ano, por aí, é que vocês vão começar a estudar isso de forma mais aprofundada. E ela vai durar o quê? 1 ano, certo? A translação, ela dura 365 dias. Durante esse período de tempo, ocorrem um dos mais importantes ciclos naturais, que são as estações do ano, que eu até coloquei aqui, ó. Estações do ano, certo? Apesar de ocorrer no período de 1 ano, as mudanças relacionadas às estações do ano são influenciadas pela inclinação do eixo da Terra. Observem a imagem aqui. Então, a inclinação da Terra em relação ao Sol faz com que ela receba a luz solar com diferentes intensidades ao longo do ano. Vejam só. Estão vendo? Então, as intensidades são diferenciadas ao longo do ano. Por isso, a gente tem 4 estações diferentes. Em virtude da diferença no recebimento de luz e de calor do Sol, as estações do ano no hemisfério sul, né, acontecem de forma alternada com as estações no hemisfério norte. Então, a gente tem aqui, ó, hemisfério sul, né, o eixo de inclinação da Terra e o hemisfério norte, tá? A gente tem os 2 eixos, ó, hemisfério sul e hemisfério norte. Então, acontecem de forma diferente, né? Então, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. E vice-versa. Da mesma forma, quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul e vice-versa, certo? Gente, lembrando que o hemisfério é a linha imaginária, certo? É a divisão da linha imaginária da Terra em 2 metades iguais, ok? A parte de cima é chamada de hemisfério norte e a de baixo é chamada de hemisfério sul. Então, vamos observar aqui o movimento da Terra em 1 ano e como os raios solares interferem nas diferentes estações. Gente, antes da gente analisar essa imagem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olhando aqui para ela, tá? O movimento da Terra ao redor do Sol, ele ocorre ao mesmo tempo em que a Terra gira em torno de si mesma, certo? Então, a Terra, ela gira em torno de si mesma, certo? E o movimento dela ao redor do Sol acontece ao mesmo tempo também, tá? Então, ou seja, ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, o movimento de translação, ele é um tema do 5º ano. Eu até falei 6º ano, mas é um tema do 5º ano, tá? Então, vocês só vão ver ano que vem. Nesse momento, a gente vai abordar apenas a relação desse movimento com a construção dos calendários.
Então, as estações do ano, elas ocorrem durante o ano, porém estão relacionadas à inclinação da Terra e não à translação, tá bom? Então, vamos lá. Observem essa imagem comigo, tá? A gente tem o Sol e o movimento da Terra em torno dela, certo? Em março, a gente tem a mesma incidência solar nos dois hemisférios. Então, tanto é outono no hemisfério sul, quanto no norte, né? Em junho, a gente tem menos incidência solar. Então, no hemisfério sul, a gente tem menos incidência solar, portanto, será inverno. Em setembro, a gente tem mesma incidência solar nos dois hemisférios. Então, é primavera no hemisfério sul. E em dezembro, a gente tem uma maior incidência solar no hemisfério sul e, portanto, é verão, tá? Então, o movimento da Terra ao redor do Sol é responsável pela ocorrência das estações do ano, certo? Estão, então, relacionados à inclinação do Terra e não ao movimento de translação que vocês vão estudar ano que vem. Na página 8, a gente fala sobre as estações do ano. Eu tenho todas as estações aqui. Então, são 4 as estações do ano. Primavera, verão, outono e primavera, certo? Outono e inverno, perdão. E cada uma delas apresenta características próprias. Entretanto, essas características não são as mesmas em todas as regiões do planeta. Por exemplo, no Brasil, as estações do ano, elas são bem definidas. Tem outros países que elas não são bem definidas, tá? Isso ocorre porque parte do nosso país está localizado na zona tropical do planeta. Por isso que o Brasil é um país de clima tropical, predominantemente tropical, tá? Essa região, ela recebe muito mais incidência de luz do que outras regiões do mundo, do planeta, durante todo o ano. Então, por isso, as temperaturas nessa zona climática não apresentam grandes variações, sendo elevadas o ano inteiro. Então, a gente tem, na zona tropical, que é a nossa, a gente tem 2 estações mais recorrentes, que é uma seca e uma chuvosa. Então, a estação seca, no Brasil, ela se inicia em março, abril, e ela vai durar até setembro e outubro. Esse período ele é caracterizado pela ocorrência de poucas chuvas. Já a estação chuvosa começa em setembro e outubro e termina em março e abril, sendo caracterizada pela ocorrência de muitas chuvas. A gente percebeu que isso mudou muito, né? As estações do ano, elas não são mais como antigamente, né? A gente tem essa diferença aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a estação seca e chuvosa, né? Mas elas estão todas desorganizadas. Isso se deve a muitos fatores que vocês vão estudar aí em outras séries, que aí já entra a questão do aquecimento global, tá bom? Em uma pequena parte do Brasil, mais ao sul do país, né, as estações do ano elas são bem definidas, pois essa região está localizada na zona temperada, que já é um outro tipo de zona, tá? Nessa zona climática, o verão é a estação mais quente, a primavera é a estação das flores, o outono é a estação em que as folhas caem das árvores e o inverno é a estação mais fria. Aqui no Nordeste, a gente tem mais a estação seca e a estação chuvosa. Mas no sul do país, essas estações elas são bem definidas. Então, a gente tem verão, inverno, outono e primavera bem direitinho, tá? Aqui no Nordeste do país, a gente não tem. Vamos observar aí. Primavera em São Paulo, olha só. Verão em Santa Catarina, outono em São Paulo e inverno no Paraná. Ok? Gente, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Vocês responderão a atividade da página 9 do livro de vocês. Eu vou ver se tem mais alguma coisa para hoje. Mas é isso. Vejam que é bastante coisa para vocês internalizarem. Portanto, preste atenção na nossa videoaula, tá? Um beijo e até daqui a pouco na nossa leitura partilhada. Beijo!